Alguém precisa me avisar se o ministro Ministro está aí, ou se não tá Datanão. aí. Bom, ministro, bom dia, ministro Carlos Lupe. Cadê a pauta, meu filho? Bom, se bem que a gente não precisa de pauta, coisa nenhuma. Vamos na conversa aqui. Ministro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O senhor teve uma reunião importante aqui em São Paulo. Parece que fazia a fila andar. Né? Eu disse mesmo para o ministro que eu tive muita dificuldade em conseguir me aposentar, porque eu tentava fazer pelos caminhos naturais que tem hoje, porque a tecnologia, a inteligência artificial ajuda. Ajuda nada. Eu, por exemplo, sou péssimo em inteligência artificial. Eu não gosto de usar computador, mal gosto de usar telefone que fica falando com você, sem ser chamado na conversa. Eu acho que é uma espionagem desgraçada isso aqui. Eu não sei mexer com internet. Quando eu tenho que mexer na internet, eu peço para os meus netos ou então para os meus filhos. Eu não sei mexer. Não sei fazer compra pela internet e não quero aprender. A maioria das pessoas da minha idade não sabe mexer com a internet e nem tem obrigação mais de saber, porque já são aposentados. Então é muito difícil o cara conseguir a aposentadoria dele e às vezes o advogado cobra do cara dinheiro que ele não tem. O que o ministro, está fazendo para acabar com essa barreira, que ela é natural e ela não vai ser resolvida, não adianta dar curso de internet para nós velhinhos que papagaio velho não aprende a falar. Entendeu? O que o governo está fazendo para ajudar esse povo todo que precisa se aposentar? Bom dia, ministro. O senhor está parecendo um filho de alfaiate, hein? Tá bonito que só. Olha lá, que corte de terno. Bom dia ao senhor, ministro. Bom dia, amigo. Eu vi uma sessão agora em homenagem aos 80 anos da CLT. Por isso que eu estou gravado, que era lá na Câmara. Mas deixa eu te pedir permissão, que eu estava vendo aí esse bate-papo teu com o Neto. Eu agora estou até com o celular aqui aberto. Eu mandei uma mensagem para o Pedro Sánchez, que é o presidente da Espanha, e ele também é o presidente da Internacional Socialista, da qual o partido que eu pertenço, o PDT, faz parte, e eu sou vice-presidente. Então eu mandei para ele uma comunicado pelo Zap, a modernidade, né? Estimado companheiro, como dos vice-presidentes da Internacional Socialista, solicito ao nosso querido presidente Pedro Sánchez sua vigorosa ação para coibir os atos de racismo, reiteradas vezes feito contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Obrigado. Ele já respondeu que hoje ainda vai fazer um pronunciamento e alguma atitude sobre isso, só para registrar, porque a gente tem que cumprir, pelo menos provocar a nossa parte, né? Bacana. Legal. Lula já falou sobre isso do G7 e agora o ministro falou com o presidente da Espanha nesse momento. E ele já respondeu, tomara que tome realmente providências. Parece que é um cara de palavra. Parece que é um cara de palavra, o Pedro Sánchez. Tomara que ele tome, ele é um cara de atitude, tomara que ele tome a atitude do jeito que ele falou. Bom, enfim. Você falou, é prender alguém, diminuir o ponto do time, desclassificar, porque só de conversa ninguém aguenta amarrar, isso vai imperar. Eu adoro você, eu apoio você, tamo junto e misturados, não adianta, tem que punir. Esse time tinha que cair para a segunda divisão, porque ia perder os pontos. E acabou, e o juiz agiu errado ontem, ele tinha que parar o jogo, ir para o vestiário, e se houvesse manifestação como houve pela terceira vez, o jogo tinha que ser interrompido e o Valência perderia os pontos. Bom, ministro, sobre a fila andar do INSS, como é que fica para ajudar as pessoas que não sabem como iniciar um processo para sua aposentadoria, até revisão de aposentadoria, o que é que o Ministério está fazendo para ajudar? Amigo, não é um processo simples. Por quê? Há 12, 15 anos atrás, não existia ainda o serviço informatizado. Não existia isso que cria algumas complicadores, que é o meu INSS. E o que acontecia? Não tinha fila. Por que não tinha fila? Porque você ligava para o telefone, ou era atendido ou não. Então, se você não tinha marcação, não tinha fila. Com a entrada do meu INSS, passou a ter a chamada fila de atendimento. Essa fila de atendimento, durante o último governo, durante os 4 anos, teve a cultura do não. O que eu chamo a cultura de não? Não pode, não deve, não deixa, e foi aumentando a fila. Foi aumentando a fila. Ao final do ano, nós tínhamos 1.800.000 brasileiros e brasileiras aguardando algum tipo de atendimento da Previdência Social. O que nós fizemos? Primeiro, nós estamos organizando essa fila. O que é organizar a fila? É saber o que é e para que é. Você tem aposentados pedindo, você tem pensionista pedindo, você tem salário maternidade, você tem auxílio-doença, você tem o benefício da prestação continuada, você tem
trabalhador agrícola também aguardando na fila, e você tem as pessoas deficientes também aguardando na fila. Então, dentro dessa filona, são várias etapas da fila. Desses 1.800.000, amigo da Atena, 1.050.000 depende de perícia, daqueles chamados médicos perícios. Por quê? Para ter, por exemplo, a aposentadoria definitiva por algum acidente, alguma enfermidade, tem que ter a perícia checando. Se você quer fazer o auxílio doença, tem que ter a perícia também checando. Tudo isso tem uma complexidade, porque ao longo dos anos foi muito esvaziado o INSS. Nós chegamos a ter 38 mil funcionários, hoje temos 19 mil. Eu estou tentando organizar isso. Começa como? Esse sistema que você falou ainda está complicado, mas nós vamos tentar melhorar. Hoje, 50% do atendimento para a Previdência Social é do meu INSS. Quando atende pelo meu INSS, o que não é atendido de imediato vai para a fila. Por isso a fila é 1.800.000. Antes era telefone, não tem vaga. Desligava, não tinha fila. Agora tem a fila. E nós temos que dar solução para ela. 50%, amigo da Atena, já está num prazo razoável, que é 45 dias. Nós começamos a mexer dos mais antigos para vir para os mais recentes. Ao lado de ter 1.800.000 na fila, todo mês dá entrada na Previdência Social 800.000, 850.000, mensal, fora a fila. Esses do meio nós já estamos em dia, ou seja, quem dá a entrada hoje tem a resposta imediata, sim ou não, para que é, para como é que é. Agora, tem esses 1.800.000 que ainda estão na fila. O que é o que eu quero te adiantar? Nós estamos fazendo 4 tipos de ações paralelas. Com convênio com a saúde. O que vai fazer convênio com a saúde? O ateste médico do sistema de saúde, que é informatizado, vão poder entrar dentro do INSS e dar autorização se precisar fazer um novo atestado médico. Porque 30% desse atestado, amigo da Atena, não era sequer legível. O parte administrativo do INSS não conseguia ler. Não estou acusando nenhum médico, é porque a letra é muito difícil de entender. Muitos desses médicos, sequer eles próprios entendem aquilo que eles escreveram. Então, isso com um atestado conveniado com a saúde, a Previdência, a saúde, isso vai cair muito. Então, vamos fazer convênio também com o cruzamento social, cruzando a informação, porque às vezes a pessoa é beneficiária do benefício da prestação continuada, do programa Bolsa Família, e vem pedir também para a Previdência. Não pode os dois, só pode um. Cruzando a informação, quem já está lá não entra na fila aqui. Eu não sei se eu estou sendo claro. Terceiro, claro, também com a Marinha. Parece incrível, mas a Marinha é que dá autorização de todos os pescadores para poder pescar. Quando chega no seguro defeso, com a Marinha, e já está conveniado isso, me dando a informação de quem eram os pescadores, já sei quem tem direito e sei quem pode estar fraudando. Isso também já diminui o processo da fila. Então, a agricultura também vai me ajudar na área dos agricultores, que a maioria dos agricultores, corretamente, tem o direito de ter aposentadoria pela Constituição Federal. Mas eu preciso ter o atestado de que ele era agricultor, vindo do sindicato. Isso demora. O Ministério da Agricultura, fazendo o convênio, ele pega o atestado, passa para mim já automático também. Mas isso não é de um dia para o outro, vai levar até o final do ano e organizar tudo. Eu pretendo, estou falando ao vivo para todo mundo, até o final do ano, todos os beneficiários da Previdência, de todos os níveis, têm um prazo máximo de 45 dias. Ainda é longo, mas perto do que alguns estão esperando, 2, 3 anos, já melhora bem. E também quero te dar uma informação em primeira mão. Hoje, a Previdência Social está chegando a 38.050.000 de beneficiários. Ou seja, no começo do ano, 37.500.000. Já temos 500 mil a mais. Está andando. Se a gente está atendendo mais, se a gente está dando mais benefício, é porque a fila ainda está andando. Repito, nós temos uma demanda normal e tem aquela que foi reprimida. E a gente está tentando resolver. E até o final do ano, você pode me cobrar. Vai estar tudo em 45 dias. Ministro, em qualquer país do mundo, pelo menos na maioria dos países desenvolvidos, o cidadão que trabalhou pelo país, colocou aquele tijolinho daquela ponte, ajudou a construir aquele hospital, trabalhou como médico, trabalhou como gari, trabalhou como advogado, como taxista. O país entende que esse cidadão ajudou a construir a história dele. Por consequência, o sujeito tem dinheiro, pelo menos antes da pandemia era assim. Agora, com a crise no sistema global econômico, a situação já não é tão fácil, mesmo para esses países mais desenvolvidos que estão em crise econômica também. Mas o aposentado era tratado como um herói que ajudou a construir a história do país. E aí
o sujeito tinha dinheiro para dar para os filhos, para viver bem, comprar remédio, comer e até fazer uma viagem internacional uma vez por ano ou coisa parecida. Você viu um monte de velhinhos por aí de outros países viajando. No Brasil, o cidadão brasileiro que se aposenta foi sempre tratado como estorvo, aquele que consegue se aposentar. Sempre tratado como estorvo, não só pelo governo, mas muitas vezes pela família, que mantém o sujeito preso para tomar a previdência dele ou coisa parecida. O brasileiro se sente muito mal depois que aposenta, porque ele é tratado tão mal que ele acha que é um peso morto. Aí, de repente, vem um ex-presidente, um ex-presidente da Câmara, diz, olha, se o Brasil não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. É mentira, porque o Brasil aprovou a reforma da Previdência e quebrou do mesmo jeito. A pandemia ajudou nada, é claro que ajudou, mas quando nós entramos na pandemia, o Brasil já estava quebrado. Esse é o grande detalhe. E a reforma da Previdência foi feita piorando a situação dos previdenciários. Na França, por exemplo, o cara fez uma promessa de campanha que ia melhorar a situação dos aposentados e não cumpriu, quase quebraram a Torre Eiffel. O mundo veio abaixo. Agora, o Brasil não tem essa filosofia de tratar o aposentado como um cidadão que lutou pela história do país e é tratado, sim, como estorvo, às vezes até dentro da família, mas principalmente pelo governo. O Lula, por ser um trabalhador, pensa diferente e está ajudando nesse aspecto ou não, o presidente da República? Pensa assim, Datena, pensa igual a você como eu penso igual a você. Só que a gente vem de uma destruição de 6 anos. Então, para você mudar isso, não é assim. A máquina administrativa ela é demorada. Ela tem um tempo que não é o do desejo da gente. Hoje, por exemplo, Datena, às 2h30, vou lançar um programa chamado Meu INSS+. O que é isso? Vamos criar primeiro uma carteirinha virtual, que vai estar no celular, onde todo o trabalhador aposentado, o pensionista, vai ter acesso a uma série de direitos que, por exemplo, inicialmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica dão. Desconto em farmácia, desconto em cinema, desconto em teatro, passagem gratuita para quem tem mais de 60 anos. Então, nós vamos centralizar tudo com um identificador aqui. Não é salário, é verdade, que a gente precisa de salário, mas é uma ajuda para dar cidadania. E você está coberto de razão. Em toda parte do mundo desenvolvido, o mais idoso é o sábio. É quem você vai ouvir para poder aprender o que ele já passou e saber e não errar mais, como nós podemos errar. Então, isso é uma filosofia que eu concordo com você. Criou-se a imagem de que a Previdência é um estorvo, é um peso, e ao contrário, o amigo da Tena, se me permite chamá-lo assim, nós temos 38 milhões de beneficiários da Previdência. Nós somos o maior programa social das Américas. 60% dos prefeitos vivem às custas desse dinheiro do aposentado e pensionista que circula. Recebe mais do dinheiro da Previdência, são 60 bi mês, do que o repasse do Fundo de Participação Municipal, aquele repasse constitucional que os municípios têm que receber. Olha a importância disso. Então temos que valorizar, temos que dar cidadania, né? Nós, te garanto, amigo, brevemente nós vamos estar juntos aqui e vai haver esse reconhecimento que nós estamos avançando. Precisamos avançar muito mais, eu reconheço. Estamos ainda muito devagar, também reconheço, mas estamos nos esforçando muito para atender com dignidade, até em causa própria, porque eu também sou aposentado, a todos os trabalhadores brasileiros. Eu não te permito chamar de amigo, não. Você é meu irmão. Porque no tempo todo que eu mexi com política, acabei não sendo candidato, mas eu ouvi o seu nome várias vezes, de outros políticos que nem sequer ligação com você tem e deveriam ter alguma coisa para falar de errado contra você, e sempre me disseram que você é um dos poucos que tem palavra do meio político. Então, amigo é pouco, você pode me chamar de irmão. A gente tem pouca convivência, de pouco tempo, mas isso eu já aprendi. Palavra, que é uma coisa inerente a qualquer classe, desde o mais rico ao mais pobre. Honra é uma coisa que não tem preço. Honra não dá para você dosificar. A honra é o que mais é necessário. Então, pronto, acabou. Você pode me chamar de amigo pela palavra que você tem nos meios políticos. Você é tido como um político de palavra, o que isso vale, não é mensurável. É uma riqueza que ninguém tem, ou que poucas pessoas têm. Não se consegue isso a não ser cumprindo a palavra, é o que você faz. Mas, Ana, não sei se você separou, se o ministro permitir, porque eu tenho dúvidas, mas mais dúvida tem as pessoas que estão do outro lado do rádio e do outro lado da tela da Rádio Bandeirantes,
que parece que fizeram algumas perguntas. Vamos soltar pelo menos 2 ou 3, depois eu lhe encaminho as outras perguntas, porque não vai dar tempo, nós já estamos no final do programa. Aninha, tem pergunta para o ministro Lupe? Temos sim, vamos soltar agora. Bom dia, ministro. Quem fala é Gildácio, moro em São Paulo. Tenho 31 anos e 2 meses de contribuição em carteira e vou fazer o complemento dos outros 4 anos restantes no rural. E eu tenho 51 anos de idade. Consigo fazer a minha aposentadoria? E quanto que eu vou receber? Qual é a porcentagem? Bom dia. Olha, o valor eu só posso saber depois que você tem entrada, que é a média das 36 últimas contribuições que você tem. Por a idade, se você entende bem, você com 51 anos, pela idade você não tem. Você tem que ver se pode somar o tempo de trabalho junto com o tempo de carteira assinada. Então, nós temos que... Meu aconselhamento, dá entrada e, se possível, passa para a gente depois o número do protocolo para a gente verificar, porque caso a caso específico tem que olhar para não mentir para você. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho ainda os detalhes para poder afirmar. Pega quem segue quando ele vai dar entrada, ou se deu entrada, pega o protocolo, vamos passar para o ministro. Tem mais 2 perguntas, que é o tempo que a gente tem. É uma pena, não é? O ministro estava num compromisso, não deu tempo de vir antes, porque seria muito mais interessante as perguntas do povão do que as nossas. Mais uma, por gentileza, Ana. Bom dia, Datena. Parabéns pelo seu trabalho. Datena, gostaria que fosse perguntado ao ministro sobre o meu genro, que teve um acidente automotivo e ele perdeu a tíbia, foi amputada na posição do joelho. E o INSS cortou o benefício dele. Ele tem direito nesse benefício ou não, Datena? Amigo, se a impossibilidade que ele teve, o acidente que ele sofreu, o impossibilita de trabalhar, ele tem. Tem que saber se o tipo de serviço que ele faz, essa tíbia quebrada, o impossibilita de trabalhar. Não estou afirmando nem que sim, nem que não. Isso depende de cada função. Se você tem uma função mais burocrática, se você tem uma função mais administrativa, de repente pode até permitir. Então, é bom, eu não sei se ele já perdeu, porque passa um período, 90 dias é automático. Depois tem que passar pela perícia para saber se aquela dificuldade continua impedindo ele de trabalhar. Se continuar, ele vai ter. Se não continuar, ele tem que voltar ao trabalho. Repito, desculpa a franqueza, mas sem um fato, eu não tenho como dizer se vai ou não poder ter. Uma última pergunta ao ministro Carlos Lupe da Previdência, pois não. Datena, meu marido deu entrada na aposentadoria e veio errado. Ele tem direito a 100%, veio 50%. A gente declinou dessa aposentadoria para pedir novamente, né? Acerta. E desde de fevereiro até agora, nenhuma resposta. Pior de tudo aí é que não tem resposta, né? Vamos pegar o caso da senhora e mandar para o ministro. Isso acontece mesmo. Isso é real, viu, Datena? Infelizmente, a gente não está com o sistema. Hoje mesmo, eu estou falando contigo, e a Dataprévia está com o sistema do INSS fora do ar. Ela está com muita demanda e não está conseguindo atender a demanda. Pode acontecer isso sim, é real. Eu quero saber qual é o detalhe, eu preciso que peça para a tua assessoria me passar o protocolo, alguma coisa para saber o que houve. Agora, se eu sou o companheiro, eu não rejeito aquilo que eu recebo. Primeiro recebe e recorre depois. Agora, não aceitar para fazer um novo, eu acho que é abrir mão do direito. É melhor dar a entrada, recebe aquilo, se você discorda, você questiona depois, mas começa a receber, porque demora depois. Então, é apenas uma opinião minha que eu dou fraternalmente. Agora, eu preciso ter o número desse processo aí, a tua equipe me passa por gentileza, tá certo? Ana, separa e passa, por gentileza, o caso dessa senhora para a assessoria do ministro. As outras todas perguntas que a gente ia fazer, nós vamos passar para a assessoria do ministro, o que puder ser resolvido, vamos tentar resolver. Ministro, um bom dia, fica com Deus, sorte e saúde. Eu que agradeço, Datena, é um privilégio estar contigo, muito obrigado, muita saúde, que Deus lhe concede, porque quem tem amigo como você fica feito na vida, realizado. Muito obrigado.
Idem na mesma data. Grande Carlos Lupe. Abraço grande. Abraço. Tchau, ministro.